Colossenses capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 23, concluindo o capítulo 2 hoje. Eu até abordei o 6 e o 7 na última pregação, verso 6 e verso 7, mas vou começar com eles também na pregação de hoje. Lembrando que Colossenses é uma carta, né? Então, todos os assuntos estão conectados. A gente não tem como falar do assunto aqui de hoje sem falar do que a gente já tinha dito também há 2 semanas e também sem dizer do que a gente já vem falando aí acerca dessa carta nos últimos domingos. Nós estamos pregando em série, então, como é uma carta que foi escrita ali pelo apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, querendo ou não, todos os assuntos estão conectados. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez por esse domingo tão belo, tão bonito. Obrigado, Senhor, pelo nosso café da manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado por esse sol, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esses louvores que nós cantamos aqui nessa manhã. E porque o Teu Espírito já tem falado conosco, já tem nos curado, já tem nos confortado, já tem tratado conosco. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. O Senhor continue no nosso meio e possa falar mais um pouco com a gente ainda por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.
Sabe, meus irmãos, em algumas religiões, como o hinduísmo e o budismo, existe uma palavra chamada nirvana, né, que representa um estado de espírito. É como se quem evoluísse espiritualmente, quem conseguisse atingir um nível espiritual mais maduro, atingisse esse nirvana. Um estado de espírito que representa paz interior, a evolução do ser, é como se fosse um amadurecimento espiritual que leva as pessoas a viverem de uma maneira mais elevada nesse mundo. E isso está, de certa maneira, assim, nós podemos dizer que está na moda um pouco hoje em dia, talvez não com o nome de Nirvana, mas todo mundo tem buscado, de certa maneira, evoluir espiritualmente. Todo mundo tem buscado amadurecer espiritualmente, tomar melhores decisões, ser uma pessoa mais serena. Todo mundo quer isso, ser alguém mais calmo, ter paz interior, um amadurecimento espiritual. Isso tem gente vendendo curso disso hoje em dia até, no Instagram. Todo mundo está buscando de certa maneira isso. E a Bíblia também não está alheia a isso, pelo contrário. Paulo vai falar um pouco sobre isso aqui no texto, não sobre o nirvana, não com essa nomenclatura pelo menos, mas Paulo vai falar aqui sobre plenitude. Ele vai dizer que eu e você, nós alcançamos uma plenitude, nós alcançamos uma maturidade, nós recebemos algo que nos fez evoluir espiritualmente, a ponto de chegarmos em um ponto que ele chama de plenitude. Mas como alcançar então essa plenitude, se é o que os hindus buscam, os budistas buscam, e nós, no geral, estamos sempre buscando esse amadurecimento espiritual, essa plenitude espiritual. Como alcançar isso? E o que isso vai significar para mim e para você, né? Como conquistar esse estado de espírito, de estar pleno, calmo, maduro, tomar boas decisões e ser mais sereno diante da vida, né? Isso é a plenitude. Isso é o que os budistas e os hinduístas vão chamar de nirvana. Lembra que eu falei para vocês há 2 semanas aqui, quando eu falei sobre o verso 6 e o verso 7 do capítulo 2, falei para vocês que o nosso entendimento, né, o nosso conhecimento, ele vai alinhar o nosso sentimento e a nossa prática, a nossa vida prática. Então, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente sente, eles muito provavelmente vão vir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende, da forma como a gente vê a vida. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa que vê a vida de uma maneira negativa, se eu sou uma pessoa, por exemplo, pessimista, né, e o meu entendimento do mundo, o meu entendimento da vida é esse, isso vai fazer com que o meu sentimento seja um sentimento alinhado a isso. Então, um sentimento mais negativo, um sentimento mais pessimista, um sentimento mais para baixo. E também as minhas ações vão refletir dessa maneira, né? Eu falei sobre isso aí há 2 semanas, quando eu falei sobre ortodoxia, ortopatia e ortopraxia, né? Entendimento, sentimento e prática. Mas Paulo ele vai desenvolver um pouco mais isso aqui, nessa carta, no texto que nós lemos, e ele vai falar um pouco mais com esses irmãos aqui, sobre a implicação deles crerem em Jesus, do evangelho que eles receberam e como isso deveria afetar a vida deles de forma prática e também o sentimento deles. Percebam, Paulo está dizendo para eles aqui no verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, ou seja, assim como vocês receberam o evangelho, continuem a viver nele de forma prática, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Então Paulo vai desenvolver esse assunto um pouco mais com esses irmãos, falando das implicações dele, para eles, de crerem em Jesus. No mundo como eles viviam lá,
especialmente na cidade, no contexto de Colossos, o que isso significava para eles, eles terem crido em Jesus, eles terem recebido Jesus? Por que isso deveria mudar a forma deles lidarem com o mundo e lidarem com os seus sentimentos? E aí, no texto que nós lemos, Paulo vai desenvolver um pouco mais esse assunto, e eu separei aqui 3 pontos para a gente tratar nessa manhã. O primeiro, que está do verso 6 até o verso 10, que leva o nome de Alcançando a Plenitude. No segundo ponto, eu vou falar do verso 11 até o verso 15 sobre sinais exteriores. E o terceiro ponto, do verso 16 até o verso 23, as regras humanas não nos tornam mais limpos. A gente vai tratar esses 3 pontos nessa manhã, para entender um pouco melhor sobre o que é essa plenitude e como que isso pode, sei lá, de certa maneira, trazer algum proveito prático para a gente. Então vamos lá. Alcançando a plenitude, Paulo vai falar isso do verso 6 até o verso 10. Como eu já vinha lendo aqui para vocês, Paulo disse que eles receberam o evangelho. E aí ele vai dizer que eles tinham que ficar enraizados e edificados nesse evangelho. Vou lembrar um pouquinho para vocês o contexto aqui de Colossenses. Existia ali na igreja de Colossenses uma espécie de facção, um grupo de pessoas que provavelmente tinha um líder, que estava tentando confundir a fé daqueles irmãos. Então esse grupo, essa facção que estava presente na igreja dos Colossenses, não queria viver o evangelho simples, que aqueles irmãos haviam aprendido de Epáfras, que foi o fundador dessa igreja, um discípulo do apóstolo Paulo. Epáfras tinha aprendido com Paulo o que era o evangelho, tinha aprendido sobre Jesus Cristo, foi lá, voltou para Colossos, que era a sua cidade, e ali fundou uma igreja, ensinou àqueles irmãos o que era o evangelho. Então ensinou a simplicidade do evangelho, ensinou que o evangelho era mais simples do que aqueles irmãos pensavam. Só que tinha um grupo na igreja que não aceitava isso muito bem. E aí o que eles faziam? Eles diziam para aqueles irmãos que eles precisavam de fazer determinados rituais e determinadas práticas para alcançar o nirvana, para alcançar essa elevação espiritual. E dentre essas práticas, eles tinham que se circuncidar, porque os judeus se circuncidavam. Então, se vocês agora querem fazer parte da família de Deus, vocês também precisam se circuncidar como os judeus. Vocês têm que comemorar as festas do Antigo Testamento. Então, as festas do tabernáculo, Pentecostes, a festa das luas novas, vocês também têm que guardar os sábados. Vocês também têm que interceder para determinados espíritos e anjos, para que eles possam trazer proteção para vocês. E eles diziam que eles precisavam de passar por esses determinados rituais para alcançar uma plenitude espiritual. Eles também ameaçavam os colossenses com certas ameaças que eram assim: olha, se vocês não fizerem isso, se vocês não alcançarem essa plenitude, se vocês não passarem por esses rituais, vocês vão sofrer na vida de vocês influências demoníacas. Alguns espíritos malignos, principados e potestades, vão dominar a vida de vocês, vão exercer uma influência sobre vocês. E aí eles colocavam o quê? Medo naqueles irmãos, de maneira que se aqueles irmãos não participassem daqueles rituais, eles estariam sofrendo influências malignas. Como que é a forma moderna de fazer isso hoje em dia na igreja? Quantas vezes você, que veio de um meio talvez aí mais pentecostal, já escutou o pastor dizendo assim: se você não der o dízimo, o cortador, o migrador e o destruidor vai entrar na sua vida e vai consumir as suas finanças, vai consumir a sua prosperidade. Era mais ou menos isso, uma espécie de ameaça de que se o irmão não fizesse determinada prática, que os espíritos malignos iriam entrar na vida dele e iriam corroer a vida dele de diversas maneiras e em diversas áreas. Então eles lidavam com esse medo para que os irmãos fossem estimulados, não estimulados, talvez fossem obrigados, manipulados a adotar determinadas práticas, que aqueles homens que se diziam mais espiritualmente elevados, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, como nós lemos aqui,
nos versículos finais, que aqueles homens diziam que tinham visões, aqueles homens diziam que tinham um conhecimento espiritual mais profundo, mas Paulo vai dizer que eles não retinham a cabeça do corpo, que era Cristo. E aí, Paulo está alinhando a doutrina desses irmãos. E é por isso, meus irmãos, que é muito importante a gente estar sempre congregando, sabe? É muito importante a gente estar sempre vindo na igreja. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente vai alinhando um pouco a nossa doutrina. Porque, principalmente hoje, no mundo onde a gente tem tanto acesso a tanto tipo de doutrina, tanto tipo de tipos de igrejas, tipos de pregadores, tipos até de evangelhos, que não deveria existir, porque o evangelho é só um, mas a gente tem vários evangelhos diferentes hoje em dia, e a gente vai consumindo tanto essas coisas, e a gente pode ser confundido por essas coisas. Então Paulo está alinhando a doutrina dos irmãos colossenses com coisas básicas, como por exemplo, quem é Jesus? Quem é Jesus e o que implica crer em Jesus? São coisas que talvez nós alguns de vocês, como eu, que cresceram em um lar cristão, deveriam ter isso, sabe, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, enraizado, edificado. Isso a gente já deveria ter desde a nossa infância. Mas, por algum motivo, esses irmãos, assim como nós também, somos às vezes seduzidos por essas questões aí, por essas doutrinas, por esses supostos homens mais espirituais que nos levam a adotar determinadas práticas que são desnecessárias. E Paulo está alinhando essa doutrina quando ele fala assim no verso 8: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas. E quando Paulo está falando aqui filosofia, ele não está falando simplesmente da filosofia grega, de Platão e Aristóteles. Essa palavra filosofia no original, ela está falando algo sobre doutrina mesmo, sobre um ensinamento. E ele está dizendo, tenham cuidado, porque vocês receberam Cristo, então fiquem enraizados nele, edificados nele. Tenham cuidado para que ninguém venha seduzi-los, para que ninguém venha enganá-los com a sua filosofia, com a sua doutrina e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E aí Paulo vem de novo reforçar uma ideia que eu já até falei nas outras semanas, reforçando a ideia de que Cristo era totalmente suficiente para eles. Quando ele fala o seguinte, no verso 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui no verso 10, o apóstolo Paulo vai fazer a afirmação que é chave no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses. Se você nos domingos anteriores não pegou nada, e nos próximos também não vai pegar, isso daqui é o mínimo que você precisa aprender sobre o livro de Colossenses e o ensino que Paulo quer trazer aqui em Colossenses. A verdade mais, digamos assim, central dessa carta. Quando ele diz assim no verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí no verso 10 ele vai dizer o seguinte: também nele vocês receberam a plenitude. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer na carta aos Colossenses. Se ele fosse resumir em uma frase, ele diria para aqueles irmãos: em Cristo vocês receberam a plenitude. Em Cristo, aqueles irmãos tinham recebido o tal do nirvana que eles buscavam. Em Cristo, aqueles irmãos tinham recebido o tal poder espiritual que aqueles homens da facção dos Colossenses prometiam. Em Cristo, aqueles irmãos tinham recebido tudo o que eles precisavam para alcançar a paz interior, para alcançar o ápice espiritual, para alcançar essa serenidade da vida que todos nós buscamos, para alcançar as regiões celestiais. Tudo isso eles haviam recebido em Cristo Jesus. Quando Paulo diz no verso 10
também nele vocês receberam a plenitude. Ele diz também, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por que ele está dizendo isso? Lembra que eu falei para vocês que os irmãos tinham medo? Porque aquelas pessoas da facção ali da igreja, que defendiam essa questão dos espíritos agirem na vida daqueles homens, Paulo está dizendo o seguinte: vocês receberam a plenitude em Cristo, e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, se vocês estiverem em Cristo, com essa plenitude que vocês receberam, vocês têm poder sobre todo e qualquer principado e potestade. Vocês não precisam ter medo de qualquer espírito maligno. Vocês não precisam ter medo de qualquer influência maligna ou de qualquer espírito que esses homens estão dizendo que vai entrar na vida de vocês e vai comer a finança, o relacionamento, e vai comer a família e o relacionamento de vocês. Vocês não precisam ter medo dessas coisas. Por quê? Vocês receberam Cristo, vocês receberam com Ele a plenitude, e Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, se nós recebemos com Cristo a plenitude, estamos unidos nele, como o próprio Cristo vai falar, enxertados na videira, como o apóstolo Paulo está usando aqui, edificados, enraizados nele. Nós não precisamos ter medo de principados e potestades, nós não precisamos ter medo de demônios, de espíritos malignos, não precisamos ter medo, de simpatia ou de trabalhos que foram feitos porventura para as nossas vidas. Nada disso, porque nós, por termos confiado em Cristo, termos a fé em Cristo e termos recebido essa plenitude, nós temos autoridade também sobre principados e potestades, a ponto de dizer: está repreendido, eu ordeno, saia da vida desse irmão, ou saia da minha vida, eu não aceito esse tipo de abordagem. Pode parecer até uma nomenclatura um pouco pentecostal também, dizer essas coisas como eu não aceito ou está repreendido, mas representa bem a autoridade que nós temos sobre qualquer tipo de espírito, potestades, principados, demônios. Nós não precisamos ter medo dessas coisas, meus irmãos. Pelo contrário, se Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, nós que temos o Espírito que habita em nós, temos poder para ordenar que esses espíritos que porventura estejam na vida de alguém ou ameaçando alguém, se retirem e saiam, assim como Jesus Cristo fez durante o seu ministério. Quando ele encontrava alguém com um espírito maligno, ele dizia: saia, Satanás, saia daqui, você não tem autoridade nesse lugar. E o espírito maligno saía. Nós precisamos ter a consciência disso, porque quando nós temos medo dessas coisas, o medo nos paralisa, o medo, o medo talvez a Nara possa falar disso até melhor do que eu, mas o medo, ele é um pensamento, é algo que está na nossa consciência, mas que nos afeta de uma maneira tão grande assim, que a gente se paralisa, a gente parece que não consegue se movimentar, ou tomar uma ação por causa dessa consciência, dessa palavrinha, que às vezes fica alojada ali na nossa mente. Medo, Isso, voltando àquilo que eu estava dizendo, quando a gente tem o conhecimento, isso afeta as nossas emoções e as nossas ações. O medo também. Quando a gente tem medo, a gente tem consciência desse medo, ele afeta as nossas emoções e as nossas ações. E Paulo está dizendo: não tenham medo. Cristo já deu a plenitude para vocês, sobre qualquer principado e potestade também. Então não precisam ter medo disso. Vocês receberam a plenitude. Então não tenham medo dessas coisas, meus irmãos. Cuidado para não serem seduzidos por esses falsos ensinos. Porque o grande problema da gente ser seduzido por falsos ensinos é porque isso muda
não só a nossa fé. Como a fé está associada ao sentimento e à ação, quando a gente crê em um determinado falso ensino, nosso sentimento vai mudar, as nossas ações também vão mudar. Assim como quando nós cremos em Cristo, os nossos sentimentos mudam e as nossas ações mudam, quando a gente crê em determinado falso ensino, os nossos sentimentos mudam e as nossas ações também mudam. Então é isso que Paulo está dizendo. Se vocês querem alcançar a plenitude, e aqui a gente já pode ter um pouco da ideia do que é essa plenitude, do que é esse nirvana. Nirvana é ter coração em paz e boas ações. Ou seja, sentimento alinhado, ações alinhadas com aquilo que nós recebemos de Cristo, com aquilo que nós entendemos de Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês receberam a plenitude em Cristo Jesus. Vocês já receberam o conhecimento máximo que vocês precisavam. Vocês já receberam a maior dádiva espiritual que vocês poderiam ter desejado. E é Cristo Jesus. Então, a partir daí, vocês têm essa plenitude. Vivam de maneira digna e tenham um sentimento de paz, de tranquilidade. Não tenham medo. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui no primeiro ponto, quando ele está falando sobre a plenitude, sobre alcançar a plenitude. E ele vai continuar desenvolvendo o seu pensamento aqui, a partir do verso 11, até o verso 15, no segundo ponto, que eu coloquei o nome de sinais exteriores. E aí ele fala o seguinte, sobre o evangelho ainda mais. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? A facção colocava medo neles com relação aos espíritos. Paulo está dizendo, não tenham medo. Vocês já receberam a plenitude e vocês têm autoridade sobre principados e potestades. A facção também dizia para eles que eles tinham que se circuncidar. E a circuncisão, né, é algo lá do Antigo Testamento, que todo aquele que queria fazer parte do povo de Deus precisava cortar o prepúcio ali, né, os homens, do órgão genital masculino, e a partir dali eles poderiam fazer parte do povo de Deus. O que significava a circuncisão? E Paulo vai dizer que eles receberam uma circuncisão de Cristo, e não a circuncisão da carne. A circuncisão era um sinal externo, um sinal exterior, mas que representava uma realidade espiritual. E aí Paulo vai citar, por exemplo, o batismo como sendo algo parecido com a circuncisão já nos dias de Cristo. E algo que o Senhor Jesus vai nos ensinar, né? Quando ele fala assim, no verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então o que é que Paulo está dizendo? Olha, se esses caras estão dizendo que vocês precisam fazer circuncisão, eles estão errados. E aí isso a gente pode trazer para qualquer tipo de ritual um pouco mais específico nos nossos dias de hoje. Tem diversos tipos de rituais de iniciação. O que Paulo está dizendo é, Cristo Jesus só nos ensinou uma coisa para a gente fazer parte do seu povo, que é o batismo. E ele fala, nós fomos sepultados com ele no batismo e também fomos ressuscitados com ele, por meio da fé, no poder de Deus. Então, Paulo aqui nesse texto, ele está equiparando a circuncisão com o batismo. Na verdade, ele está dizendo que a circuncisão do passado foi substituída pelo batismo nos dias de hoje. Por quê? Os dois, eles representam algo, a mesma coisa praticamente. É um sinal externo que representa uma realidade espiritual. Que realidade espiritual é essa? Você deixou de ser um povo qualquer e você passou a ser o povo de Deus. Você deixa de fazer parte, sei lá, de uma vida de pecados, de uma vida carnal, e você agora passa a fazer parte da vida com Cristo. A circuncisão representava isso no Antigo Testamento, e o batismo representa isso no Novo Testamento.
É o que Paulo está dizendo. Vocês não precisam da circuncisão feita por mãos humanas, no verso 11, porque vocês receberam a circuncisão que é de Cristo. E ele fala que essa circuncisão de Cristo, ela teve um poder sobre nós, que foi de remover a gente do corpo da carne. Como que é isso? Né? O que significa que nós recebemos de Cristo uma operação, como se fosse uma operação mesmo, como se ele fosse um médico que estivesse operando a gente e removendo a gente do corpo da carne. Assim como a circuncisão no passado cortava um pedaço da carne, Cristo agora está operando na gente, nos removendo do corpo da carne. O que significa isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? É bem simples, na verdade. Pensa numa doença. Uma doença é algo que nos limita. Uma doença, sei lá, um câncer, por exemplo, é algo que nos aprisiona, que nos coloca de cama muitas vezes, nos coloca numa condição de escravo, praticamente, daquela doença. E aí Paulo está dizendo que Cristo operou em nós, né? Ele fez uma operação na gente, e ele removeu a gente do corpo da carne. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Cristo, quando operou em nós algo espiritual, ele removeu da gente aquilo que nos aprisionava. Ele removeu da gente essa doença que nós nascemos com ela, que nada mais é do que a mancha do pecado, que nada mais é do que a influência do pecado, que nada mais é do que a escravidão que nós já nascemos com ela. Todo mundo nasce com essa escravidão, com essa doença, com essa mancha que é o pecado. É algo que nos aprisiona, é algo que nos impede de progredir, é algo que nos impede de alcançar essa plenitude que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. E o que Paulo está dizendo é: essa operação que nos arranca do corpo da carne e nos traz para uma vida de plenitude, ela não é feita por mãos humanas, ela não é feita por um ato de circuncisão, ela não é feita por um ritual que nós possamos realizar, mas ela é feita de uma forma sobrenatural, e é Cristo quem faz em nós. Algo que nos tornava escravos, que nós éramos aprisionados no corpo da carne. E Paulo vai aprofundar um pouco mais esse pensamento, vai tentar explicar de uma maneira melhor ainda para esses irmãos, quando ele fala o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne. Ou seja, Cristo removeu, como se fosse uma cirurgia, ele arrancou da gente esse tumor, essa doença, que era o corpo da carne. E aí ele fala, essa é a circuncisão de Cristo. E aí ele fala: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aí ele vai explicar um pouquinho mais como que era essa nossa condição, no verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ou seja, essa doença, essa mancha, esse aprisionamento que nós nascemos com isso, que todo ser humano nasceu, que é o pecado em nós. Nós somos filhos de Adão, meus irmãos, nós nascemos rejeitando a Deus. Basta você olhar para uma criança de pouca idade, que aquela criança já tem um gêniozinho de desobediência, ela já não obedece os comandos da mãe, ela faz determinadas coisas que são erradas. A gente nasce com isso. O apóstolo Paulo está dizendo: nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da carne, que é o quê? O pecado, a mancha,
o que nos aprisiona, o que nos torna escravos das nossas próprias vontades. Um exemplo disso: pegue alguém que você conhece da sua família, que é viciado em qualquer coisa. Sei lá, vou usar aqui algo que é bem comum, bebida alcoólica, por exemplo. E fale para ele assim: se você quiser, você pode parar de beber amanhã. Você quer? Muito provavelmente ele vai falar assim: eu quero. Agora, ele consegue parar? Não consegue. Porque ele é escravo das suas próprias vontades. Vou até algo mais simples. Experimente falar para alguém assim: mentir é feio, não é? Mentir é errado, é feio? Sim. Você quer parar de mentir? Quero. Então você vai parar de mentir a partir de amanhã. Aquela pessoa vai conseguir? Muito provavelmente não, porque ela é escrava das suas próprias vontades. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da carne. Ou seja, nós éramos escravos da nossa própria carne. Nós éramos escravos das nossas próprias vontades, escravos dos nossos próprios pecados. Mas algo aconteceu. Ele está dizendo que Cristo nos deu vida, perdoou todos os nossos pecados, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo é: Cristo operou em nós uma operação, uma circuncisão, da qual ele arrancou de nós esse tumor que nos escravizava, que nos colocava nessa condição de não sermos capazes de resistir às nossas próprias vontades, aos nossos próprios pecados. Mas Cristo arrancou isso da gente. E quando ele fala que nós recebemos a plenitude de Deus, é isso. Então ele está dizendo basicamente que quem está em Cristo Jesus, que quem confia em Cristo Jesus, que quem crê, quem tem fé em Cristo Jesus, a partir desse momento, a partir dessa operação, a partir desse sinal interior, que aí é representado por meio do batismo, né? Não que o batismo tenha o poder de fazer isso em nós, mas apenas somos nós dizendo para os outros, para a comunidade, que nós recebemos essa operação dentro de nós. A partir dessa operação, nós não somos mais escravos. De maneira que o que nos faz receber a plenitude não é algo que depende de nós, não é um sinal exterior, não é um ritual, não é a circuncisão que esses irmãos estavam dizendo aqui, não é nem mesmo uma confissão. Na verdade, o que nos faz receber essa plenitude, de poder dizer não para os nossos pecados, de poder dizer não para as nossas vontades. E aí, quando alguém recebe Cristo Jesus, essa pessoa já se torna agora capaz de dizer não para os seus vícios, por exemplo. Você que tem Cristo Jesus e que tem um comportamento errado, uma prática determinada errada, você pode dizer não para isso, e a partir de amanhã você não vai mais fazer aquela determinada coisa. Vira e mexe, você vai cair nisso novamente? Vai, querendo ou não, porque nós estamos naquele período do já e o ainda não. Nós fomos redimidos, mas ainda estamos lutando contra o velho homem. Mas nós que recebemos a plenitude, nós temos condições de, a partir de amanhã, falar assim: não, eu não vou mais tomar determinada atitude, porque Cristo habita em mim, então eu tenho condição de dizer não para esse pecado que me aprisiona. E isso, meus irmãos, não depende de um sinal exterior, de um ritual, de uma confissão. Não. A única coisa que nós precisamos fazer é ter fé e certeza de que Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos. Outra coisa que nos aprisiona, além do pecado, e do medo também,
é a dívida, né? Quem aí tem dívida? Eu tenho. Tenho dívidas altas. Se chegassem para você amanhã e falassem assim: a sua dívida está paga. A partir de amanhã você não precisa pagar essa prestação mais. Isso é libertador, né? E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo fez. Quando ele fala no verso 14, no verso 13 ainda, no finalzinho do verso 13, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o qual constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se o pecado te aprisiona, Cristo removeu. Se o medo te aprisiona, não precisa de ter medo, Cristo já te deu plenitude sobre tudo, principados, potestades e tudo mais. Se a dívida, aquilo que você deve, ou seja, aquilo que você fez no passado, os seus pecados, remorso, sabe, falta de perdão, aquilo que você fez durante toda a sua vida, se isso te aprisiona e te impede de alcançar essa plenitude, essa paz de espírito, essa maturidade, se isso te aprisiona e te impede de avançar, Paulo está dizendo: Cristo cancelou todas essas dívidas, Ele pagou essas dívidas. Então não precisa de nós continuarmos pagando essa prestação todo mês, que a gente insiste em pagar. E quando eu falo pagar a prestação, é porque nós ficamos muitas vezes remoendo os nossos pecados e os nossos erros do passado, sem necessidade. Cristo já pagou essa dívida, Ele já pagou essa prestação, então você não precisa de continuar pagando ela todo mês. Mas, mesmo tendo noção disso, mesmo recebendo essa consciência de que Cristo pagou os nossos pecados e cancelou a nossa dívida, a gente às vezes continua pagando o boleto todo mês lá, se esforçando para pagar aquele boleto, seja por meio de remoer esses pecados, seja porque esses pecados ainda continuam nos afetando e nos aprisionando, e seja também tentando pagar esses pecados de outra maneira, fazendo diversos rituais, ou achando que porque eu dou o dízimo na igreja, o meu pecado vai ser perdoado, ou porque eu faço uma penitência, né? Eu tenho que cumprir uma penitência. E a gente fala dos católicos que pagam penitências, sei lá, rezar 10 Ave Marias e 20 Pai Nosso e subir uma escada de joelhos, mas os crentes também têm as suas próprias penitências. Quantas vezes a gente não falou assim: não, agora eu tenho que fazer 7 dias de jejum e continuar aqui fazendo uma oração mais profunda, eu vou me abster de determinada coisa, para quê? Para pagar uma penitência. De maneira que nós, os crentes, lidamos com as disciplinas espirituais. E o que são disciplinas espirituais? Oração, jejum, leitura da palavra. A gente lida com isso como se fosse uma penitência. E por isso que é difícil para a gente, às vezes, fazer. Por quê? Eu considero a oração uma penitência. Eu pequei muito essa semana, então eu vou orar mais na semana seguinte. É uma penitência. Não, eu fiz muita coisa errada esse mês, então o mês que vem eu vou fazer o jejum de Daniel. Eu estou muito carnal essa semana, então eu vou ler mais a Bíblia. Não é que Bíblia, oração e jejum não vão nos tornar mais próximos de Deus, vão. Só que a gente lida de forma errada, a gente faz como penitência. A gente faz para pagar os nossos pecados. Eu vou orar mais para pagar o mal que eu fiz. E não é assim. Não é por uma penitência. Paulo está dizendo que Cristo já cancelou a nossa dívida. Aí quando eu olho para a oração, para a leitura bíblica, para o jejum, para as disciplinas espirituais, sem pensar o seguinte: eu preciso fazer isso para me tornar mais santo, aí parece que isso começa a se tornar mais natural nas nossas vidas, porque nós não precisamos fazer para uma determinada finalidade, nós fazemos
como eu faço com a minha esposa, para desenvolver um relacionamento, porque é gostoso, porque é prazeroso, porque eu não consigo viver sem me comunicar com a minha esposa, então eu não consigo viver sem me comunicar com Deus, eu não consigo viver sem continuar aprendendo mais sobre Ele, como eu aprendo sobre a minha esposa, para tornar ela mais feliz, e na felicidade dela eu também recebo felicidade. Então, quando a gente para de olhar como algo que a gente tem que fazer para pagar alguma coisa, e passa a olhar como algo que a gente faz porque é prazeroso e porque é bom para a gente, aí a gente vai ter mais êxito nas disciplinas espirituais, que é a oração, leitura da Bíblia e jejum. É isso. E aí, o que precisava ser feito, já foi feito. Cristo fez tudo o que precisava, e a gente só precisa crer nisso, meus irmãos. Ter certeza disso e viver de uma maneira livre por causa dessa certeza. Está percebendo que tudo que eu estou falando aqui são coisas que nos aprisionam e que nos impedem de viver de uma maneira livre, na certeza de que Cristo já fez por nós? Aí Paulo vai para a última parte, falando justamente isso para os irmãos, olha só. No terceiro ponto, as regras humanas não nos tornam mais limpos, do verso 16 até o verso 23. Depois que Paulo falou, olha, Cristo já fez tudo, Cristo já pagou tudo, vocês já têm a plenitude, vocês já receberam o que precisavam, vocês estão livres, vocês não estão mais aprisionados por causa do pecado, nem por causa da dívida, vocês também não estão mais aprisionados por causa do medo. Aí no verso 16 ele vai concluir dizendo, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que vem de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ah, Clisman, beleza, eu já entendi que eu estou livre do pecado, estou livre das dívidas, estou livre do medo dos principados e potestades, né? Porque se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Mas ainda tem uma coisa que nos aprisiona, que são as opiniões das outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, por causa de rituais. Olha o verso 18, não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês. O que Paulo está dizendo por último é, vocês estão livres das opiniões alheias também. Isso também aprisiona a gente. Eu não faço determinada coisa por causa da opinião alheia. E Paulo está dizendo, vocês estão livres disso. Vocês não precisam estar aprisionados nisso. Ninguém deve julgar vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Tudo isso tem sido sombra. Não deixe que ninguém seja árbitro para desqualificar vocês. E aí ele fala daqueles irmãos, que também são irmãos que a gente tem nos dias de hoje. Irmãos que têm o quê? Pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo. Por quê? Assim como em Colossenses, que alguns irmãos diziam que eram mais espirituais, que tinham visões, que tinham acessos a visões e vozes superiores, e usavam isso para subjugar os outros. A gente tem hoje líderes religiosos, pastores e, enfim, pessoas que falam assim, olha, Deus me disse que você tem que fazer isso, isso e aquilo.
Será, meus irmãos, que Deus que disse? Será? E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, verso 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Muito interessante. Paulo dizendo assim: por que vocês se sujeitam? Se vocês foram libertos, Cristo já rompeu essas correntes que aprisionavam vocês nessas coisas, mas vocês insistem em colocar as correntes de novo. Que loucura é isso? E aí quando ele fala assim, essas coisas têm aparência de sabedoria, por quê? A gente tem a ideia de que quem está seguindo os rituais está limpo, né? Quem está seguindo os rituais é espiritual, está fazendo o que é certo, está perto de Deus. Quem está fazendo esses rituais venceu a carne, está vivendo no espírito, não é assim? Será, meus irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que essas coisas não têm valor nenhum na luta contra as inclinações da carne. E a gente está achando que quem está seguindo é que está limpo e vivendo no Espírito. Pelo contrário, isso só promove confiança em si mesmo. Essas coisas não têm valor nenhum na luta contra as inclinações da carne. Sabe o que é que vence as inclinações na carne? Sabe o que é que vence? Sabe o que é que faz eu vencer o meu pecado? Sabe o que faz eu vencer os meus vícios, as minhas maldades? O que Cristo fez em nós. E para a gente conseguir vencer os nossos pecados de uma forma prática, é só ter a certeza de que você recebeu a plenitude em Cristo. Que nós fomos ressuscitados por Ele quando estávamos mortos nos nossos pecados. Que Ele já arrancou da gente o que nos escravizava, seja medo, pecado, dívida, as opiniões alheias. Ele já arrancou. Então a plenitude, o nirvana, é algo que Cristo já fez por nós. Nós só precisamos crer nisso e viver dessa maneira, com essa certeza. Porque quando nós entendemos, o nosso sentimento muda e as nossas práticas também mudam. Quer crer que você não é mais escravo das suas vontades, crer que você não é mais escravo das opiniões alheias, crer que nós já temos tudo o que precisamos e viver com essa certeza e com essa fé. Isso vai fazer a gente alcançar a maturidade espiritual, alcançar a plenitude, alcançar uma vida em paz, uma vida que agrada o Senhor. Amém? Então é isso. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque, assim como o apóstolo Paulo ensinava para aqueles irmãos coisas básicas e simples, que nós já deveríamos ter enraizadas e edificadas no nosso coração, o Senhor continua nos ensinando hoje, Pai. Porque vira e mexe nós somos seduzidos a colocar as algemas da escravidão novamente, Pai. Muito obrigado porque o Senhor já quebrou todas essas algemas. Muito obrigado porque o Senhor já quebrou todas essas correntes que nos aprisionavam, Deus. E que em nome de Jesus, eu e os meus irmãos possamos sair daqui nessa manhã com a consciência de que nós não estamos aprisionados pelos nossos pecados, pelas opiniões dos outros, que nós não precisamos ter medo e que nós já recebemos tudo aquilo que precisávamos para seguir e ter uma vida plena, uma vida em paz, uma vida de justiça e de alegria no Teu Espírito Santo, porque assim é o Teu reino. No nome de Jesus, nos dê essa consciência nessa manhã. Amém.